That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Nesse momento, 7 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília, e acaba de ser confirmada a vitória de Donald Trump. Nós trazemos breaking news da CNN Brasil para informar que Donald Trump é eleito oficialmente pela projeção da CNN Internacional como o 47º presidente dos Estados Unidos da América. The American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. Na eleição presidencial americana de 2016, o novo presidente representava uma vitória para o Partido Republicano. Donald John Trump era o 45º presidente dos Estados Unidos. Mas antes que vocês perguntem o que tem a ver com isso, vale lembrar que o dólar é a moeda que mais circula no mundo hoje. E muito provavelmente uma crise na América pode significar crise em qualquer outro país capitalista. Então, para te ajudar a tomar boas decisões geopolíticas e financeiras, eu vou te contar um pouco mais sobre esse cenário presidencial americano. Para começar, quem é Donald Trump? Bom, ele é nova-iorquino e nasceu em junho de 1946. Ele é basicamente o magnata dos negócios e ascendeu um negócio de família que ficou para ele em níveis escalonados. Ele também comprou alguns programas de televisão e sediou vários outros eventos, como corridas de bicicleta e até mesmo lutas de WWE. Fazendo isso, Donald Trump se tornou uma figura pública e, como um bom gestor, ele se candidatou à presidência e ganhou. Vale lembrar que ele é filho de imigrantes. E por incrível que pareça, alguns lugares afirmam que ele é contra o jus soli, que é o direito que a pessoa tem de nacionalidade após nascer em certo terreno, né? Ou seja, se você nasce na América, você é americano. O engraçado dele ser contra isso é que ele, como filho de imigrante, só conseguiu se tornar presidente dos Estados Unidos através do jus soli. Então, um pouco contraditório. Mas enfim, a primeira presidência de Donald Trump foi marcada por a saída de alguns acordos e parcerias, como um acordo de Paris que se tratava sobre gases de efeito estufa. Ele tem em mente um ótimo slogan, que era América Primeiro, em que todas as negociações que ele fizesse, os Estados Unidos tinham que sair em primeiro lugar. Tinha que ser o maior beneficiado. Ele retirou os Estados Unidos também de vários tratados, né, parceria transpacífica, que lidava com armas atômicas, né, e reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. Mas, resumindo tudo isso, o que eu quero dizer? Quero dizer que chegou um momento em que a aprovação de Trump era maior ou igual de Barack Obama nos primeiros anos de mandato. Então, como que ele se tornou presidente seguido dos Estados Unidos? Por um único motivo, a pandemia do Covid-19. Bom, quando a pandemia veio, vale lembrar que o presidente Trump agiu meio cético a essa pandemia e tomou atitudes que soaram como negligência ao povo americano. Isso gerou muita comoção e, como um dos maiores e mais principais movimentos, né, ou providências, né, a serem tomadas para frear o ciclo desenfreado de mortes, era a paralisação. Trump foi contra, afirmando que a economia pararia também e isso não levaria ninguém a lugar nenhum. A velha temática de 2 a 2 anos não gerou um acerto. Com base nisso, o povo americano acabou tendo uma visão sobre ele e foi extremamente impopular, fazendo com que um novo rosto, mas porém conhecido por alguns americanos, viesse de novo em 2020 e ganharia a eleição com quantidade massiva de votos. Era nada mais nada menos que Joe Biden. Bom, Joe Biden, ele já foi vice-presidente do Obama 2 vezes seguidas. Ele é bem idoso, 82 anos foi quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos. Mas mesmo assim, ele teve uma política mais populista, mais democrata, né? Foi pelo Partido Democrata que ele assumiu, que foi combater a pandemia do Covid-19 e lutar por melhorias. Joe Biden ganhou. E por mais que não se ouça muito falar sobre ele é bem velho na carreira política americana. Foi senador e já presidiu o cenário político em vários outros cargos. Mas o que eu quero falar sobre vocês aqui
é o que Joe Biden fez. Bom, ele reverteu várias políticas do Trump e ele também fez o plano americano de resgate econômico de 2021, liberando mais de $1 trilhão para despesas do Covid, né? Freando assim, talvez as consequências geradas pela pandemia. Ele acabou com a proibição que Trump tinha feito de pessoas transgêneras servirem o exército e reafirmou proteção aos Dreams. O que é o Dreams? O Dreams é a proibição não, né? Um movimento contra a deportação de crianças que vieram pequenas para os Estados Unidos. Ou seja, se uma criança foi levada aos Estados Unidos, ela muito provavelmente, segundo os Dreams, se tornaria um Dreams, né? Ou seja, não seria deportada. Com base em tudo isso, a mesma pergunta feita a Trump é feita a Biden. Por que ele perdeu? Bom, uns afirmam que foi porque o povo americano não soube aproveitar o seu presidente, ou porque ele estaria velho e não queria se candidatar novamente, que ele relançou a sua candidatura, mas desistiu. O que faria um presidente que foi massivamente votado em 2020 não se recandidatar em 2024? Bom, na minha opinião e da opinião da equipe desse canal, é simples. Joe Biden, ele trouxe um pouco de inflação, claro, né? Mas ele trouxe, em principal, vergonha para o povo americano. Como que ele trouxe essa vergonha? Primeira coisa, a guerra na Ucrânia. Vale ressaltar que quando Joe Biden entrou, a posição da Ucrânia na OTAN foi extremamente estável, né? E com base nisso, foi cobrando a posição dos Estados Unidos. Essa posição essa que não foi tomada por ele. Isso quer dizer que, para muitos, ele agiu com mão fraca, né? Diferente de Donald Trump, que no seu mandato foi um dos dois presidentes que pisou na Coreia do Norte e teve a coragem de apertar a mão do ditador Kim Jong-un, mostrando que o presidente pode faltar tudo, mas ele tem culhão. Bom, um cenário que também está além da guerra na Ucrânia e da inflação, que na minha opinião, humilde opinião, é claro, né? Foi um dos símbolos de maior vergonha para o povo americano, foi a retirada de tropas após 20 anos do Afeganistão. Após essa retirada, no mesmo dia, o Talibã tomou o poder do lugar. Isso foi de longe a maior derrota que os Estados Unidos já sofreu. E depois disso, os confrontos que teve, né, com a Palestina, Hamas, Israel, mostrou que a bagunça estava muito solta na presidência de Joe Biden. Na minha opinião, esse foi um dos principais motivos para ele perder popularidade e, consequentemente, não se recandidatar. Mas ele deixou alguém. Essa pessoa foi Kamala Harris, a sua vice-presidente. Bom, Kamala tem alguns históricos, né, dentro da política americana e é uma figura bastante importante. Mas, será que ela ganharia contra Trump em 2024? Bom, já temos a resposta. Não, ele vem com tudo. Ainda mais com o apoio de uma grande figura, né? Elon Musk. Chegamos ao final da parte mais informativa desse vídeo. Agora eu queria passar para vocês algo que é mais retratado da minha opinião. Se você tá aqui até agora e viu um pouco de sentido do que eu falei, o meu conselho, se fosse eu no seu lugar, em qualquer maneira, escutando o que eu acabei de escutar, eu prestaria bem atenção em quem é Donald Trump em 2024. Além de ser o 47º presidente dos Estados Unidos, ele veio com a temática um pouco mais diferente e com muito mais aceitação do que no passado. Ele vai fazer uma boa administração, porque ele é um homem bem sucedido e sabe administrar bem. Nenhum de nós nesse canal, nenhum de nós nessa equipe acredita que Donald Trump é uma boa pessoa. Acreditamos que ele é um bom administrador. Mas isso não quer dizer muita coisa com a comparação mesmo pessoais. Mesmo assim, não vale negar que, muito possivelmente, como ele fez na primeira vez que foi presidente, os Estados Unidos cresça e o dólar valorize. Porém, você deve prestar atenção no cenário político mundial. Há 2 guerras acontecendo e muito possivelmente o Trump vai dar um ultimato a essas 2 guerras. Caso ele pare ou não pare, de todas as formas, acredito eu que ele vai arrumar uma maneira que os Estados Unidos saia bem sucedido. Afinal, a América primeiro, né? Só que, além do dólar, existe uma nova moeda nessa jogada, e é o Bitcoin. E ele já foi o atual presidente dos Estados Unidos, quando era candidato. Ele foi em palestras, sabe, em eventos do Bitcoin e afirmou defendê-los. Se isso acontecer e o país fizer como um El Salvador da vida, né, que adquirir reservas de Bitcoin, acredito eu que seja o melhor cenário para você salvar você e a todas as pessoas que você ama. A minha opinião é, estude Bitcoin, invista em ações da Tesla ou etc, porque muito possivelmente a tecnologia vai avançar e evoluir um pouco mais. Retire o seu dinheiro de lugares instáveis. Preste atenção no rumo que a América Latina está lidando, principalmente com um governo mais republicano, um governo mais liberal, atingindo o poder. Javier Milei tirou a Argentina de um poço, um buraco que muitos acreditavam que não queria sair. E Donald Trump ganhou novamente, e com força, a eleição dos Estados Unidos. A tendência é que esses lugares cresçam mais, porque o que já se mostra real. O Brasil não tem muita tendência em melhorar, até porque eu não vejo um cenário muito bom aqui. Em um caso bem claro, você deve saber, caso você duvide de mim, é só você lembrar do que aconteceu com o X e o Brasil. O X foi tirado do ar, né, por causa da justiça brasileira. Se você tiver a opção de tirar o seu dinheiro de real, converter ele para dólar ou para Bitcoin, ative o que seja uma bela segurança financeira.
E se você puder mais ainda, se atentar de que há 2 guerras na porta e muito possivelmente os Estados Unidos podem não saber lidar com elas, e dependendo do resultado disso, você pode garantir a segurança física sua e das pessoas que você gosta. Bom, mas é isso. Pode parecer somente uma troca de presidente, mas é uma troca de interesses, é uma troca de favores e você tá no meio. Como diria o Ciro Gomes, o dólar aumenta, mas a gente não come dólar. Não, a gente come pão, mas pão é trigo e trigo é dólar. Se você chegou até aqui e você gostou do conteúdo de alguma maneira, espero ter agregado na sua vida de algum jeito, né? Te dado algum pouco de conhecimento que eu adquiri. Mas enfim, eu peço a você que se gostou, humildemente, deixa o seu like, se inscreve no canal, segue a gente que logo mais a gente tá trazendo um bom trabalho pra você, tá bom? Muito obrigado, até mais.